44, Antigo Testamento, livro do profeta Daniel, capítulo 2, versículo de número 44, eu estou com a nova versão internacional. A palavra do Senhor diz assim, Daniel 2:44. Na época desses reis, o Deus dos céus estabelecerá um reino que jamais será destruído, e que nunca será dominado por nenhum outro povo. Destruirá todos esses reinos e os exterminará, mas esse reino durará para sempre. Quero convidá-los a repetir comigo a parte final, depois da vírgula, a expressão mais esse reino. Todos juntos da parte final, mas esse reino durará para sempre. Senhor, dá-nos a bênção de compreender as profecias da palavra do Senhor. Dá-nos a bênção, ó Deus, de quando celebramos, ó Deus, o nascimento de Jesus, é entendermos as razões pelas quais Cristo veio. Não apenas um menino ou um bebê, mas o sacerdote, o profeta e o rei Jesus. Queremos nessa noite coroá-lo de glória e dar um lugar muito especial a Cristo, Rei dos reis, Senhor dos senhores, em nosso coração. Visita-nos hoje com a presença sobrenatural do Teu Santo Espírito e que haja lugar para Cristo Jesus, o trono dos nossos corações. Oramos no nome de Jesus, amém. Podem sentar-se. O texto de Daniel, todos nós sabemos, o império é babilônico, o rei é Nabucodonosor. Nabucodonosor é neto de Nabucodonosor, é filho de Nabopolassar. É um homem extremamente diferente, um rei extravagante, que marca a história como sendo um dos maiores reis de todos os grandes impérios. Daniel capítulo 2 vai dizer isso. Naquele momento da revelação deste sonho, Daniel chega a dizer que Nabucodonosor é o rei mais imponente que há naquele momento da história. Nós estamos falando de um rei que viveu 605 a 563 a.C. Nós estamos falando daquele rei, daquele grande rei que, dominando o Império Babilônico, em 586, 87, invadiu Jerusalém e levou os servos de Deus para o cativeiro. Quando Daniel está no cativeiro, nós estamos falando aí provavelmente então do período de 587 até 563, quando Daniel está no cativeiro e Nabucodonosor está no poder. O rei Nabucodonosor tem um sonho, ninguém lhe pode revelar o sonho, até que ele determina matar todos aqueles que tentaram enrolar o rei, contando-lhe um sonho que ele não sonhou e tentando dar a ele uma interpretação que não tinha sentido. Daniel capítulo 2 diz que Daniel interfere, chama Arioque, o chefe da guarda do rei, e diz a ele que ele tem a interpretação do sonho. Paz, meus irmãos, que o rei não conta para Daniel o seu sonho. Irmãos, que rei perverso. Ele não só não conta o sonho para Daniel, como exige que ele conte o sonho e dê a interpretação. Você imagina? Mas o servo de Deus estava debaixo das guardas de Deus, da bênção do Senhor, e Daniel conta ao rei todo o sonho como ele o recebeu na noite em que sonhou. O rei é tomado por espanto, porque ele sabe qual era o sonho. E quando o rei pensa que já estava bom Daniel saber o sonho, Daniel dá detalhes da interpretação e do sentido do que o sonho significa. O rei se sentiu pequeno diante daquele que estava dando ao grande Daniel a visão do sonho. Qual era o sonho? Uma estátua gigante, aterrorizante. O rei diz que ao ter contato no sonho com a estátua, Daniel 2:31, o próprio rei fica aterrorizado. A imagem e a estátua tem cabeça de ouro, peitos e braços de prata, ventril e quadril de bronze, pernas de ferro, anota, pés de ferro e barro, pés e dedos de ferro misturado com barro. Daniel dá os detalhes do que esse sonho significa, dá-nos a clara percepção de que haverá uma devastação dos poderes e dos reis, dizendo a Nabucodonosor que ele também está nesse pacote. Mas o que é pior, Daniel anuncia um reino dividido, por isso ferro e barro, e que esse reino dividido por Deus seria totalmente destruído. No momento em que Daniel dá essa revelação, ele começa a contar o momento em que a estátua é destruída e uma pedra se solta de uma grande montanha. Daniel 2:34, Daniel 2:45.
E a pedra rolando a montanha vai ao encontro, direto ao encontro e de encontro com a imagem e a despedaça, a começar pelos frágeis pés de barro. Naquele momento, Daniel começa a narrar, Daniel capítulo 2, o verso de número 45, o significado da pedra. Daniel 2,45. Esse é o significado da visão da pedra que se soltou da montanha sem auxílio de mãos, pedra que esmigalhou. Naquele momento, o próprio Nabucodonosor percebe que há um Deus maior do que ele, há um Senhor poderoso que não é ele, e há um rei que governa o universo e vai revelar o seu trono por um rei e por um domínio que nunca mais teria fim. Todos os impérios da história já passaram. Babilônia caiu, diga glória a Deus. A Síria ruiu, glória a Deus. Roma, Grécia, todos os grandes impérios de séculos passados já se desfizeram, mas a glória do nosso Deus permanece. O que Nabucodonosor viu um sonho é na verdade uma revelação que todos nós precisamos ter. Teve a jovem Maria, quando o anjo a visitou. Lucas 1,33, o anjo disse a Maria: ele virá, ele reinará para sempre sobre o povo de Jacó, seu reino jamais terá fim. Repita comigo: seu reino jamais terá fim. Esta é a pedra da igreja, esta é a pedra fundamental, pedra de esquina, que na verdade Nabucodonosor viu rolando de encontro àquela estátua, jogando poderes, tronos, governantes ao chão, porque ele é o rei dos reis, o senhor dos senhores. O que a virginal Maria aprendeu naquela noite com a voz do anjo, na verdade Daniel já ouvira na visão da aterrorizante estátua de um Cristo que com uma coroa de espinhos vai destronar governos, principados e potestades. Jeremias 10:10 diz: mas o Senhor é o verdadeiro Deus, é Deus vivo e Rei eterno. Zacarias 9:9 diz: como o grande Rei do universo, que tem o poder para destruir poderes, tronos e políticos e impérios, ele viria, entraria em Jerusalém montado num jumentinho. Zacarias 9:9, eis que o seu rei virá. Zacarias 9:9, montado humildemente num jumentinho. O grande João, ao contar-nos a revelação do rei que governa hoje nossos corações, a cabeça da igreja, pedra de esquina, pedra angular da igreja, o grande João vai dizer em Apocalipse 15, versos 3 e 4, eu gostaria da ajuda da nossa equipe da projeção, Apocalipse 15, 3 e 4, na NVI, veja o que podemos cantar nessa noite juntos, a grande canção que coroa o grande rei, Senhor Jesus, todos juntos, e cantavam o cântico de Moisés, servo de Deus, e o cântico do Cordeiro. Grandes e maravilhosas são as tuas obras, Senhor, Deus Todo-Poderoso. Justos e verdadeiros são os teus caminhos, ó Rei das nações. Quem não te temerá, ó Senhor? Quem não glorificará o teu nome? Pois tu somente és santo. Todas as nações e te adorarão, pois os teus atos de justiça. Quantos creem nessa revelação do grande rei? Digam amém. Este nosso rei, predito por Daniel, irmãos, profetizado e proferido pelos anjos a Maria, anunciado a nós por esse coral nessa noite, é o grande rei das nações, que com certeza fará com que todos venham temer e tremer diante da sua presença. Em Apocalipse 22:5, no último e grande dia do encontro final da igreja com o rei Jesus, a igreja vai dizer, Apocalipse 22:5, lá não há mais noite, não precisarão de luz, nem da luz do sol, porque o Senhor Deus brilhará sobre eles, e eles reinarão para todo sempre. Irmãos, eu quero deixar duas recomendações bíblicas aos irmãos e desejar-lhes um Feliz Natal nessa semana, que se inicia já domingo é Natal, e eu quero dizer, por que Jesus é rei? Primeiro, porque o reino de Jesus Cristo é eterno,
o reino de Jesus é perpétuo. Por isso ele é Rei dos reis, Senhor dos senhores. Como viu Daniel 2,44, na época desses reis, o Deus dos céus estabelecerá um reino que jamais será destruído, que nunca será dominado por nenhum outro povo. Destruirá todos esses reinos e os exterminará. Mas, Daniel 2,44, esse reino durará para sempre. O reino de Jesus, e o rei Jesus é o rei que remove das pessoas todo o poder das trevas. A palavra nos diz, no Santo Evangelho de Jesus, em Mateus 12,28, mas se é pelo Espírito de Deus que eu expulso demônios, então chegou a nós o reino de Deus. Quantos de nós que estamos aqui hoje chegamos na igreja assombrados por espíritos, manifestações satânicas, demoníacas, opressos, com opressão, com depressão profunda, mas quando o reino de Deus, na presença do seu Santo Espírito, se estabeleceu, sentimos paz e passamos a ser de um outro governo. Colossenses 1,13 diz o poder dessa mudança. Colossenses 1,13, pois ele nos resgatou do domínio das trevas e nos transportou para o reino do seu Filho amado. Irmãos, eu não tenho dúvida que é Jesus Cristo, o Rei dos reis, que é Jesus Cristo, o Senhor dos senhores. A mensagem que os discípulos receberam era uma só. Lucas 9 diz que eles saíam, Lucas 9:1, eles saíam pregando, expulsando demônios, libertando e curando pessoas de suas doenças. Mas a mensagem deles, Lucas 9:2, era pregar o reino de Deus para curar os enfermos. Percebam, pregar o reino de Deus para curar os enfermos. Lucas capítulo 10, versículo 8 e 9, a palavra diz que o reino de Deus vem para transformar as nossas vidas e transformar a vida de todo aquele que recebe o reino de Deus simplesmente por sua crença e por sua fé. Lucas 10, 8 e 9 diz, quando vocês entrarem numa cidade e lá forem bem recebidos, comam do que puserem à mesa para vocês. Mas, diz ele, Lucas 10, 9, curem os doentes que ali houver, digam-lhes uma mensagem de poder. O reino de Deus está próximo a vocês. Se há uma mensagem que cura uma sociedade enferma e doente, com medo da política e dos políticos, aterrorizada pelos pacotes, pelos planos, pelas ideologias, é uma pedra que desceu do alto da montanha para despedaçar uma estátua com pés de ferro e barro. Glórias a Deus! Foi do alto daquela montanha da caveira que meu Cristo bradou, está pago, está consumado. E quando tentaram sepultá-lo numa sepultura com uma pedra colada e vedada, a pedra se rompeu, Jesus saiu vivo e disseram, é Jesus Cristo, Rei dos reis, Senhor dos senhores. A igreja não está órfã, a igreja tem um Deus visível, não invisível. A igreja tem um Deus real que governa a sua história, sua mente e seus corações. Se temos a certeza, sim temos. O reino do Senhor nosso Deus é um reino eterno. Última recomendação, e aqui termina essa mensagem: Jesus é o Rei, o Messias prometido. A palavra Messias significa a mesma coisa que Cristo. Quando dizemos Messias, dizemos ungido, hebraico. Quando dizemos Cristo, dizemos ungido, grego. É a mesma coisa, o sinônimo de uma língua. O Messias dos hebreus é ungido de Deus. O Cristo dos gregos é o Jesus Cristo, Filho de Deus. Qual é a grande mensagem? Todos os reis foram ungidos por sacerdotes e profetas. Jesus Cristo foi ungido rei pelo próprio Deus. Deus o coroou Rei dos reis, Senhor dos senhores. Cristo comprou sua coroa mais preciosa, sua coroa de espinhos, com uma morte triste e horrorosa, quando debocharam de sua divindade, quando tentaram humilhar o seu reinado, dando a ele zombarias. Ele levantou sua coroa e disse: está pago, Pai, nas tuas mãos entrego o meu espírito. Mateus 27, 27 e 29, os soldados do governador levaram Jesus a um pretório. Mateus 27, 28 diz que tiraram suas vestes e lhe puseram um manto vermelho. Era um deboche, um assinte. Mateus 27, 29 diz, fizeram uma coroa de espinhos,
Colocaram em sua cabeça, puseram uma vara em suas mãos, era uma fake de cetro, era um factoide de rei. Ajoelharam-se diante dele com zombarias e disseram: salve, rei dos judeus. Mateus 27, 29. Que assinte, que horror, que vergonha. Era o Jesus de Nazaré ali humilhado. Parecia que nossa religião estava espancada, parecia que o céu estava de luto, parecia que o mundo estava perdido. Os discípulos partiram em retirada, mas a sepultura não o pôde deter, mas a morte não o pôde segurar, porque o Filho de Deus nasceu para vencer. O Filho de Deus veio triunfar sobre a morte, veio tirar da morte o seu poder e o seu aguilhão, veio expulsar principados e potestades, vem destruir domínios, reis e políticos. Ele vai tombar as estátuas com seus pés de barro, porque a Bíblia diz que toda língua confessará, todo joelho se dobrará e dirá: Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Fique de pé comigo, irmãos, igreja de coral, e cantemos o hino de nossa vitória, Apocalipse 17, 14. Vamos coroar Jesus, todo coral, igreja de pé. Apocalipse 17, 14 na tela. Vamos vencer hoje à noite como Cristo venceu, e vamos coroar o nosso grande Rei, o nosso grande Deus, com um brado de vitória, com a mensagem do Natal desta igreja, a todo que nos ouve e vê nesta noite. Vamos todos juntos? Guerrearão contra o Cordeiro, mas o Cordeiro os vencerá. Irmãos, com vigor, vamos voltar, com vigor, como um exército. Esta é a nossa mensagem de Natal, para Campo Grande, para o Brasil e para o mundo, com vigor, com o coração, com o corpo, com a alma, nesta mensagem. Todos juntos: guerrearão contra o Cordeiro, mas o Cordeiro os vencerá, pois é Senhor dos senhores, e o Rei dos reis, e vencerão com ele e os seus chamados, escolhidos e fiéis. Se você quer isso, diga glória a Deus. É você, igreja vitoriosa, chamada para vencer, chamada para lutar com Deus, para entregar essa sua coroa de si mesmo, para entregar essa sua coroa do seu eu, e dizer: vivo não mais eu, mas Cristo vive em mim. Muitos serão amassados pelos políticos e pelas políticas, muitos serão humilhados pelos reis, principados e seus poderes, mas a igreja do Senhor guerrearão contra o Cordeiro, mas o Cordeiro os vencerá. Que esta mensagem, guardada em seus corações, lembra você de nosso último hino e canção, Apocalipse 19, na tela, Hugo, Apocalipse 19, 16. Vamos todos juntos? Apocalipse 19, 16. Na tela, todos juntos. E em seu manto está escrito este nome: este é o Rei eterno, este é o Rei Jesus Cristo. Ele já chegou, ele veio, e já cantamos, ele voltará para buscar a sua igreja. Você está pronto? A nossa equipe de louvor já está aqui, eu já os vejo pronto. E enquanto eles vão cantar, eu vou fazer um apelo a você nessa noite: que não saia daqui como o governante de sua história, ou como o rei de si mesmo, ou o senhor de sua história. Amigo, abra seu coração para Jesus. E eu não estou falando só com os visitantes, eu estou falando com os crentes, que não abrem sua Bíblia durante a semana, que não fazem seu culto no lar, que não têm tempo para Deus nos 6 dias da semana, porque o que governa as suas vidas é o capital, o dinheiro, a política, o poder, as manchetes, o estudo, a economia, os títulos, os cargos, as funções e vocações. Eu vou dizer uma coisa: troque o seu governo pelo governo de Jesus, porque quando tudo isso aqui terminar, o único reinado a se sustentar é o reinado do Senhor Jesus. Enquanto cantarmos a linda canção escolhida pelo ministério, eu faço um apelo. Eu vou pedir que o pastor Felipe, quantos pastores temos aqui hoje? Pastor Felipe, pastor Adiel, os pastores que estão presentes, Alessandro, venham aqui à frente. E todos os pastores presentes vão ficar nos corredores, fiquem nos corredores, nas pontas. E você que tem uma coroa, você vai devolver essa coroa agora, não é porque eu quero de volta, mas num símbolo, de dizer ao Senhor: não, eu não sou o rei da minha vida, a minha coroa é aquela, o meu rei governa com uma coroa de espinhos. Diga a esse pastor que você entrega essa coroa, devolve o governo da sua vida a Jesus, abre mão do seu eu e diz: Cristo, governa a minha casa, governa a minha família, governa o meu lar do Natal, seja o Senhor da minha história.
Eu não quero pés de barro, eu não sou de um reino dividido. O meu reino é do Senhor Jesus. Amém? Enquanto cantarmos, aqueles que querem entregar